Olá, meus amigos e amigas do canal e família. Com grande alegria em nossos corações, nos reunimos aqui para dar continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é 6 de janeiro, sábado, e estamos felizes, alegres, motivados para dar continuidade a esse estudo, o livro dos Salmos. Eu entendo que nessa altura você já tem a sua lição da Escola Sabatina, o seu guia, e junto está desfrutando conosco desses ensinamentos maravilhosos. Deus seja louvado pela tua vida, incentive as pessoas aí da sua comunidade, da sua igreja, seus parentes, a participar conosco aqui, e nós vamos fazer uma grande classe de estudo da palavra do nosso Deus através do canal e família. Essa lição número 2 tem o título Ensina-nos a orar. Foi uma sugestão dos apóstolos, dos discípulos para Cristo. E ela começa com esse verso. Jesus estava orando em um certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Lucas 11, verso 1. Antes de continuar o estudo da lição, nós vamos pedir a presença de Deus em oração. Oremos. Nosso Pai amado, nosso Deus querido, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Muitíssimo obrigado por nos dar esta oportunidade de juntos aqui no canal e família estudar a tua palavra. Que o teu Espírito nos assista, nos conduza e nos impacte de maneira muito profunda com essas verdades, para que a nossa oração esteja de acordo com a tua vontade. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então na lição número 2, vamos falar sobre oração. Né? E como nós vimos aqui no verso para memorizar, os discípulos pediram para Jesus que ele os ensinasse a orar. E quando nós falamos de oração, né, geralmente nós temos a compreensão no mundo cristão que a oração sincera é aquela espontânea, né, que parte do coração. E a lição vai dizer aqui que os discípulos pediram para Jesus que eles ensinassem uma oração, né? E vai dizer também que a Bíblia, ela tem no seu centro ali o livro dos Salmos, que como nós já vimos, é um livro de oração, né? E esse livro não está ali apenas para nós sabermos como o povo de Deus orava ou como aquilo influenciava na vida deles naquela época. Mas a lição diz que ele está ali também para nos ensinar como podemos orar no presente. Então, a lição dessa semana vai meio que desmistificar algumas crenças que nós temos sobre a oração e como podemos usar o livro dos Salmos, que é um livro de oração, como uma ferramenta para nos ajudar na nossa devoção com o nosso Criador. É algo, né, Alexandre, que, conforme nós vimos, é algo que pode ser aprendido. Os discípulos queriam aprender a orar. Então, nós precisamos também, muitas vezes as nossas orações, como você falou, elas são espontâneas mesmo. Mas, assim como os discípulos, nós precisamos aprender a orar de acordo com a vontade de Deus. A compreensão que a lição vem trazer para nós nessa semana é exatamente essa, né, Pai? Que não há problema algum em repetir essas orações. Pelo contrário, nós vimos aqui na semana passada o verso que diz: o Espírito Santo nos ajuda a orar. O verso bíblico. O Espírito Santo nos ajuda a orar porque nós nem orar direito sabemos como convém. Então ele intercede por nós. E essa compreensão de que os salmos, livro de oração, pode ser uma ferramenta de ensino para cada um de nós, é tão profunda que a lição completa aqui dizendo que o próprio Jesus usava das Escrituras, né, faz referência das Escrituras nas suas orações, os apóstolos também, e o texto, um dos textos que a lição traz de Mateus, capítulo 27, versículo 46, mostra uma oração bem conhecida de Cristo Jesus. É um momento em que ele está na cruz e nós lemos assim, Mateus capítulo 27, versículo 46. Por volta de 3 horas da tarde,
Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E, de maneira bem sincera, eu mesmo não sabia que essa era uma referência dos Salmos. Né? Nós identificamos que a referência está no livro de Salmos, capítulo 22, versículo 1. Pai, o senhor poderia ler para a gente essa referência que Cristo fez dos Salmos? Nesse momento, Jesus está na cruz, está em sofrimento, pagando o preço da nossa redenção, e ele ora a Deus, baseado no Salmo 22, verso 1, que nós vamos ler. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Muito bom, né? E ainda sobre os Salmos, a lição vai dizer: assim, é inestimável não só pela visão teológica, mas também porque pode enriquecer e transformar as nossas orações. Que maravilha termos à disposição o livro dos Salmos. E assim nós vamos para a fase final do estudo de hoje. E nessa semana continuaremos estudando e analisando o livro dos Salmos. Nós vimos na semana passada, na terça-feira, que o Salmo tem um cântico para cada estação da nossa vida. Então, nós vamos ter a oportunidade de ver durante essa semana momentos de alegria, de sofrimento, de dor, de perdas, de ganhos, e que vamos estudar tudo isso. E o Salmo tem uma mensagem para cada um desses momentos, que eu e você possamos, então, entregar-nos ao nosso Deus, assim como Jesus Cristo estava na cruz e se lembrou de orar a Deus usando um salmo, que nós também sejamos incentivados a buscar a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida.